Primo, não dá mais pra gente adiar essa decisão. Daqui a pouco vem a época das chuvas. Eu sei, você tem razão, Prima. Mas é muito difícil saber o que plantar. Ia ser legal se a gente plantasse café. Pra beber o nosso próprio café, ou sei lá, laranja pra fazer o nosso próprio suco. Não? Imagina a gente ter o próprio milho pra fazer esse bolo super gostoso. Então, mas como que a gente pode decidir o que plantar? Sendo que são tantas opções. Primo, eu já sei. Pega o controle. Eu acho que o Chico pode ajudar a gente. Boa. Olá, meus queridos fazendeiros! E aí, Chico, beleza? Então, tem como você ajudar a gente a decidir o que plantar? Ah, menino, essa decisão é crucial, hein? Mas aqui, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que existem muitos tipos de sementes. E quais são os tipos de sementes existentes? Vai. Pega o caderninho, aproxima aqui que eu vou mostrar algumas delas para vocês, tá? A gente tem 5 tipos de sementes. Os nomes são complicados, então presta atenção, hein? As amiláceas são as sementes que produzem o milho, o arroz. Já das oleaginosas derivam o girassol ou o gergelim. Daí, a gente tem as aleuro-amiláceas, que produzem o feijão e a ervilha. E as aleuro-oleaginosas, que produzem soja e algodão. Eita, nominhos difíceis, hein? Mas ó, por último, uma com nome mais fácil. São as córneas, que produzem o café. Existem as sementes crioulas, que são as sementes tradicionais, geradas pelas próprias plantas. Mas também existem as sementes transgênicas. São as geneticamente modificadas para terem mais resistência a pragas e a doenças comuns nas lavouras. E como não é 8 ou 80, a gente tem também as sementes híbridas. Elas são produzidas quando a gente pega 2 sementes puras e cruza uma com a outra. Daí, elas dão origem a essa semente híbrida, que vai produzir plantas mais fortes e vigorosas. Meu Deus, tem muito tipo de semente mesmo. E não é que é, JP? E ainda tem essa. Para cada tipo de semente tem um tipo de solo ideal para que elas cresçam lindinhas e fortes. Ô Chico, e quais são as culturas mais produzidas aqui no Brasil? Ah, Dininha, olha, a gente é campeão em muitos produtos. Dá só uma olhada aqui quais são os maiores produtos agrícolas plantados no Brasil. A soja, campeã. O milho, delicinha. A cana-de-açúcar, docinha. O café, porque brasileiro não vive sem café. É ou não é? A gente também planta muita laranja, algodão, cacau. Nossa, a lista é longa. Vocês sabem quantas toneladas de produtos agrícolas a gente produz ao ano? Hein? Mais de 250 milhões de toneladas. E eu falei milhões. Mas não é só de milho não, hein? A gente também produz tanto cereais como leguminosas e oleaginosas. E é por isso que a gente é considerado uma das grandes potências mundiais em produtos agrícolas. Tá, queridinhos? Se eu fosse vocês, eu cuidava bem dessa fazenda aqui, hein? Agora, me deixa voltar a descansar, tá? Tchau! Oi, meus seguimores. Nossa, tá muito difícil. Eu e o primo estamos aqui perdidinhos, sem saber qual semente plantar. Ô, prima, chegou mensagem da tia no celular, ó. Deixa eu ver. Queridos sobrinhos, fico muito feliz em saber que decidiram por cuidar da fazenda. Eu sabia que podia contar com vocês. Se estiverem com dificuldades para achar o tesouro, lembrem-se que ao tomarem uma decisão, nem sempre precisamos seguir o caminho A ou B. Às vezes, o melhor caminho é o C. Boa sorte, meus amores. Qualquer coisa, tô por aqui. Estou de olho em vocês, hein? Primo, é isso? O quê? Você descobriu onde tá o tesouro? Não! A gente não precisa plantar só um tipo de semente. A gente pode plantar vários tipos de semente em diferentes lugares da fazenda. Nossa, verdade. Então vamos plantar de tudo. Sim! Por que a gente não pensou nisso antes?
jeito mais fácil de plantar isso aqui, não? Já sei. Eu conheço a pessoa certa que pode ajudar a gente. Aqui. Oi, pessoal! Oiê! Será que você pode dar algumas dicas pra gente de como fazer um plantio? Então, vamos lá. Para fazer o plantio, primeiro vocês precisam ficar atentos à época certa de cada cultura. Vocês sabem o que é safra, safrinha ou entre safra? A safra é quando o plantio é feito com as chegadas da chuva. É nesse período que a gente tem condições climáticas mais ideais para o desenvolvimento. É no caso da soja que nós temos aqui plantadas e se desenvolvendo, que se inicia ali em outubro, plantio, novembro até dezembro. Depois a gente tem a segunda safra, ou chamada safrinha, que normalmente essa produção é um pouco menor devido às condições climáticas, que chove menos e a temperatura é um pouco mais alta, ok? Então, elas podem ocorrer nos meses de janeiro, fevereiro e março. E aí a gente tem um exemplo disso, o milho safrinha, que nós temos a palhada aqui desse milho que foi plantado na safrinha. Logo após isso, a gente tem a entre safra, que é um período que muitas culturas, muitas áreas ficam em pousio, esperando novos plantios. Nossa, muito legal. Estamos na época certa para a safra, então, né? Mas me diz aqui, como que a gente pode agilizar nosso plantio? Agora eu vou mostrar para vocês os maquinários que fazem o plantio, tá? Aqui nós temos a semeadora, que ela abre o sulco e instala a semente dentro do sulco de plantio, ok? No caso, no exemplo, soja, feijão, milho. E a gente tem outros exemplos também, que são as máquinas plantadeiras, que fazem o plantio de bulbos, tolhões, no caso de cana, mandioca e batata. Nossa, seguimores, vocês viram quantas coisas legais dá pra gente plantar? E ainda mais, o quão divertido pode ser trabalhar no campo? Viu só, primo? Tem muita coisa legal pra fazer aqui. Mas eu ainda não tô 100% convencido não, tá? Depois que a gente encontrar o tesouro, talvez eu ainda queira vender. E... Primo, olha aqui. Essas são as primeiras mudinhas do nosso plantio. Elas são tão lindas, tão verdinhas, tão... Secas, né? Oh, não! Folha seca, não!